Fala galera, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula? Então vamos começar! Exercício número 31. Calcule as raízes quadradas aproximadas. Então vamos lá, pessoal. A gente já sabe que a gente precisa sempre de uma raiz antes exata e uma raiz exata depois. Então no caso da raiz de 20, vamos colocar nossa raiz aqui. Sabemos que tem que ter uma maior que ela e uma menor que ela. Então vamos procurar lá. Se a gente for observar, a raiz exata antes de 20 é 16. Depois de 20 é 25. Então aqui eu vou ter 4. Aqui é o número que a gente está procurando. E aqui 5. Então isso quer dizer que a nossa raiz ela vai estar entre 4 e 5. Então vamos fazer os testes. Vamos começar lá. Vamos começar lá com 4,5 ao quadrado. Por que eu coloquei ao quadrado? Lembrem-se lá que quando o número está elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então é isso que a gente precisa. Então fazendo 4,5 ao quadrado, a gente encontra 20,25. Então passou do que a gente procura. A gente procura aproximadamente 20, mas menor do que ele, não maior. Então, vamos tentar o 4,4. 4,4 ao quadrado, a gente encontra 19,36. Então, percebam lá que esse é o primeiro valor mais próximo de 20, que é menor do que ele, certo? Então, a raiz quadrada aproximada de 20 é 19,36. Letra B, raiz de 90. Então, vamos fazer o mesmo processo. Vamos pensar da mesma forma. Vamos ter a raiz do 90, uma raiz maior que ela e uma raiz exata menor do que ela. Então, uma raiz menor do que ela, conhecida, é o 81 e uma maior do que ela é o 100. Então, aqui ficaria 9. Aqui o número que a gente procura e aqui 10. Então, vejam lá. A gente sabe que o número que a gente procura, então, está entre 9 e 10. Então, vamos começar fazendo os testes. Então, 9,5 ao quadrado, a gente encontra 90,25. Tá quase, mas passou. Então, vou testar um abaixo. 9,4 ao quadrado. Fazendo 9,4 ao quadrado, a gente encontra 88,36, ou vírgula aqui, tanto faz. Então esse é o número que a gente procura, porque ele é o mais próximo para baixo. Beleza? Então a resposta da letra B, 88,36. Vamos lá para a nossa letra C. Letra C, raiz de 200. Então vamos lá. Então mesmo processo, temos a raiz de 200, uma maior e uma menor do que ela. Na nossa tabelinha lá que eu passei para vocês no vídeo anterior, a aula de exercícios, se a gente for procurar lá, a gente vai encontrar uma antes aqui, 196, e uma depois vai ser 225. Então aqui vai ser 14, aqui o número que a gente procura, e aqui 15. Então nosso número está compreendido entre 14 e 15. Mas percebam agora que é o seguinte, para a gente não começar usando, por exemplo, o 14,5. Vejam que o 200 está muito próximo de 196. O que isso quer dizer? Que nosso número procurado ele vai estar mais próximo de 14 do que do 15. Então vamos começar testando aqui. 14,2 ao quadrado, que a gente vai encontrar lá 201,64. Então percebam que ultrapassou o valor procurado. Então vamos tentar uma abaixo e o único valor possível, né? Nesse caso agora, que a gente vai encontrar então 198,81. Então a gente conseguiu um valor menor que 200, mas o mais próximo possível, utilizando aqui uma casa decimal, tá? Se a gente quiser aproximar mais, a gente usa 12. Então a resposta da nossa letra C é 198,81. Letra E. Veja na letra E agora que ele passou para a gente o seguinte. Era menos raiz de 10. Lembram lá, quando a gente teve as primeiras aulas,
que a gente percebeu o seguinte: se o sinal de menos estivesse dentro de uma raiz quadrada, a gente não poderia calcular. Mas como ele está fora, não vai interferir em nada. Então uma raiz maior, exata, depois de 10 é a de 16 e uma antes é a do 9. Então sabemos que aqui vai ser 3, aqui vai estar o número que a gente procura e aqui é o 4. Tá? Então vejam assim, o 10 está muito, mas muito próximo mesmo do 9. Então eu não vou testar o 3.5. Eu já vou começar fazendo o teste aqui com 3.2 ao quadrado, que a gente vai encontrar lá, ó, 10,24. Então passou do valor que a gente precisa. A gente precisa de aproximar do 10, mas que seja menor do que o 10. Então eu vou tentar, né? E o único valor possível agora para a gente poder testar é o 3.1, que a gente vai encontrar lá 9,61. Mas tem que lembrar do quê? Que o exercício passou para a gente lá no começo, ó, que tinha um sinal de menos antes da nossa raiz do 10. Então vai acontecer o quê? Aqui embaixo também vou colocar sinal de menos. Então a nossa resposta final vai ser o número 3.1, mas ele negativo, tá? Então vai ser assim, ó, para a gente representar menos 3.1 ao quadrado, que isso aqui vai resultar para a gente em menos 9,61, beleza, pessoal? Então tomar cuidado também que esse sinal de menos ele deve aparecer fora do nosso parênteses, tá? Fora do nosso parênteses. Se a gente coloca ele dentro do parênteses, por ser elevado ao quadrado, quando a gente vai aplicar a regra de sinal menos e menos, ele acaba virando mais. Então tem que tomar cuidado com essa regrinha básica aí, tá? Então vamos lá para a letra F. A letra F ele traz pra gente a raiz de 800, tá? Então vamos lá calcular a raiz de 800. Então vamos colocar lá, a gente sabe que precisa ter a nossa raiz do 800, uma raiz que seja maior que ela e uma raiz que seja menor do que ela. Pesquisando a nossa tabela, encontramos a menor 784 e a maior 841. Temos os valores de 28, o número que a gente procura, e o valor 29. E aqui também, ó, também temos o sinal de menos na frente dessa raiz. Então vamos começar fazendo os testes. Esse também é um caso, ó, que se a gente for observar, o 800 está bem mais perto do 784 do que do 841. Então eu vou fazer o primeiro teste aqui, nesse caso aqui, 28,3 ao quadrado, que a gente vai obter 800,89. Veja que por esse pouquinho aqui, 89 centésimos, passou. Então vai ter que ser exatamente uma abaixo dessa. Então 28,2 ao quadrado, que vai ser 795,24. Então a gente consegue encontrar nosso valor aqui. E para representar lá por causa do sinalzinho de menos, a gente vai fazer o quê? Então vai ser menos 28,2 ao quadrado. Isso sim vai resultar para a gente em menos 795,24. Que o valor que a gente procura lá é o 800, né? Mas esse sinalzinho aqui, como ele está fora, então não tem problema nenhum. Então nossa resposta aí procurada nesse exercício vai ser menos 28,2 ao quadrado e o menos fora do parênteses, beleza? Exercício 33. Calcule a medida aproximada do lado de cada quadrado a seguir. Então perceba assim, que ele passou a área para a gente. Quando a gente fala em área de quadrado, a gente deve lembrar o seguinte, que a área é igual ao quê? É lado ao quadrado. Mas eu quero só o lado, não quero o lado ao quadrado. O que eu faço com aquela potência? Então eu preciso passar essa potência lá para o nosso outro lado da igualdade com a operação contrária. E qual é o contrário da potência? A raiz. Então eu preciso fazer o seguinte, ó, que para descobrir o lado, eu preciso tirar a raiz quadrada da nossa área. Se a área é 120,
Então a gente vai ter que usar aquele esquema da raiz por aproximação. Então eu tenho lá raiz de 120. Usando a nossa tabela, conhecemos a raiz de 121, que é maior que ela, e a raiz de 100, que é menor do que ela. Sabemos que a raiz de 100 é 10 e que a raiz de 121 é 11. Então o nosso número vai estar entre 10 e 11. Mas vejam que 120 está muito, mas muito próximo mesmo do 121. Então eu já vou começar fazendo os testes com um número muito próximo de 11, que vai ser 10,9 vezes 10,9. Para agilizar a nossa correção, pessoal, para o vídeo não ficar muito grande, eu já fiz os testes em outra folha separada aqui, tá? Se vocês quiserem conferir depois, vocês conferem. Mas 10,9 vezes 10,9 vai dar para a gente 118,81, que já é muito próximo do 121, do 120 que a gente precisa. Não posso testar o 11 porque o 11 é 121. E se eu pegar o 10,8, vai ficar um número menor ainda. Então isso quer dizer o quê? Que o lado do nosso quadrado, aproximadamente, se a gente for montar aqui novamente a nossa equaçãozinha, ó, então vamos pegar ela aqui, que eu tinha que ser a raiz de 120, que era igual ao nosso lado. Então o nosso lado, ele vai ser igual ou aproximadamente 10,9 metros. Não posso esquecer da unidade de medida. Ó, se ele falou que a área era metro quadrado, então o nosso lado tem que ter a medida em metros. Letra B. Ele falou pra gente que tem um quadrado de área 500 metros quadrados. E ele quer saber a medida do lado. Então vamos usar o mesmo princípio que a gente utilizou na letra A. Sabemos lá então que a área ela é igual ao lado ao quadrado. Mas eu preciso do valor do lado, não da área. A área a gente já tem. Vamos trocar a área. A área nossa é 500. É igual a L ao quadrado. Se está em potência, eu passo ela em forma de raiz. Então, raiz de 500 é igual ao nosso lado, tá? Então, vamos lá. Pegando a nossa tabela, a gente vai observar o seguinte, ó. Então, eu vou montar aqui que a gente vai ter uma raiz menor, a nossa raiz de 500 e uma raiz maior. Se formos olhar na tabela, temos aqui 484 e aqui temos 529. Sabemos que a raiz de 484 é 22. Aqui vai ficar o nosso x. E a raiz de 529 é 23. Então agora eu preciso iniciar os nossos testes. Então vamos lá. Mas eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. O 500 ele está mais próximo do 484 ou do 529? Para a gente ter uma noção por onde começar a fazer os testes. Se fizer a subtração aí, o 500 está mais próximo do 584, que dá 16 unidades de diferença. E para o 529, dá 29 unidades de diferença. Então eu já vou começar a fazer uns testes aqui um pouco para baixo da nossa metade. Por que eu não vou usar igual eu falei para vocês, para a gente começar, por exemplo, no 22,5? Porque eu sei que ele está mais próximo do 484, que a raiz quadrada dele é 22. Então eu vou começar fazendo aqui, ó, o teste de 22,4 vezes 22,4, tá? Então fazendo essa operação aqui, eu encontrei como resultado 501,76. Está muito próximo. Então vou tentar mais uma, abaixo desse, que vai ser o 22,3 vezes 22,3. Fazendo essa operação aqui, a gente encontra 497,29. Então veja que esse foi o primeiro valor que a gente encontrou próximo do 500. E o primeiro, né? Então vai ser esse o nosso valor. Então a nossa área aqui, que era a raiz de 500, para a gente descobrir o lado, eu precisava aproximar a raiz de 500, que foi então
22,3. Então a gente pode escrever assim, ó, que o nosso lado ele é igual aproximadamente a 22,3 metros. E isso aqui, pessoal, é com uma casa decimal, tá? Eu poderia aproximar muito mais esse nosso valor se a gente colocasse mais casas decimais aqui, beleza? Mas vamos trabalhar apenas com uma casa decimal aí. Exercício 36. Descubra o valor de x, sabendo que x é um número natural e satisfaz a relação. Ele fala assim, que a raiz de 65 é menor do que esse número que a gente procura e a raiz de 90 é maior do que o número que a gente está procurando. Então vamos imaginar o seguinte, uma raiz bem próxima da raiz de 65 é a raiz do 64. Então vamos adicionar ela aqui, ó. Então a raiz de 64, que a gente sabe que é 8. Uma raiz exata maior que a raiz de 90 vai ser a do 100, que é 10. Então se ele está dizendo pra gente que o número que a gente está procurando tem que ser um número natural, certo? E vai estar compreendido entre raiz de 65 e raiz de 90, se a gente for procurar aqui, ó, observando essas duas raízes novas que eu adicionei, a raiz de 64 e a raiz de 100, uma delas é 8, a outra é 10, sobrou quem? Sobrou o número 9. Então, para a gente ter essa relação aqui, ó, vai ser o seguinte, então eu tenho que a raiz de 65, ela vai ser menor. Como é 9, então a nossa raiz é a raiz de 81, que é menor que a raiz de 90. Então o número que a gente procura, que é esse x aqui, ele tem que ser o número 9. Valeu? Exercício número 38. Diz o seguinte. Eu sou a raiz quadrada de um número compreendido entre 300 e 350. Então vamos pensar o seguinte. Eu preciso da raiz do 300, daí ela vai ser menor que um número, que vai ser menor do que 350. Então eu preciso descobrir a raiz quadrada desse valor x. Então lembrando lá daquela tabela que eu passei para vocês, a gente vai perceber o seguinte, que o nosso número, tá? A gente conhece que a raiz de 400, que dá pra gente colocar aqui, ó. A raiz de 400, ela é igual a 20. Então, provavelmente, o 350, que está muito perto do 400, vai ser a raiz de um número muito próximo de 20. Então, vamos começar fazendo os testes. Vamos testar aqui para o 19. Então, vamos pegar 19 vezes 19. Por que eu estou testando 19? Porque o exercício falou que é um número inteiro, tá? Então é um número inteiro, então não tem vírgula. É uma aproximação exata. Então eu vou usar um número natural aí. Que ele disse aqui, ó, é um número natural. Então vamos fazer a multiplicação. Dá 81, daí 9, vou somar mais 8, vai dar 17. Multiplico 9 por 1 e o 1 por 1. Agora eu faço a soma aqui. Dá 16, vai 1. Então, olha lá. 361. 361. Então, passou, mas ficou muito próximo. Então, provavelmente, nosso exercício vai ser quem? Vai ser o número 18. Então, vamos testar o 18 agora. Então, 8 vezes 8, 64. Vai 6. 8 vezes 1, 8. Mais 6, 14. Agora multiplico por 1, dá 8, dá 1. Então vamos lá, vai dar 4, 12. Então vamos lá, 324. 324 foi o primeiro número que a gente encontrou menor do que 350. Então provavelmente vai ser o 18. Agora eu teria que fazer o quê? Testar o 17 para ver se a gente também não vai ter algum outro número, né, que está entre 300 e 350. Então, vamos testar o 17. Dá 49. 7 com 4, 11.
7,1982. Então veja que o 17 ficou muito pequeno. Então o nosso número é quem? Vai ser o número 18. Então a nossa raiz procurada, a raiz de x, então ela vai ser a raiz de 324. E a raiz desse número aqui, então, vai ser igual a 18, tá? Então, o número que a gente está procurando é o 18. Valeu, galera? Então, exercício número 1. Ele diz o seguinte. Em determinada época do ano, a sombra projetada no chão em um horário próximo ao pôr do sol é exatamente o quadrado da altura do objeto que projeta essa sombra. Sabendo que o comprimento da sombra de um prédio é de 1.728 metros, qual das opções a seguir mais se aproxima de sua altura? Então imagine lá, ele está dizendo o seguinte, que aqui eu tenho um prédio, tá? E esse prédio projeta uma sombra. E essa sombra é o dobro da altura do prédio. Então se a altura do prédio é x, aqui é x ao quadrado. Ela é o quadrado da altura do prédio, tá? Então, se eu tenho o quadrado e quero descobrir esse valor sem estar ao quadrado, lembra lá, é praticamente igual à nossa área. Se a área era lado ao quadrado, eu queria só o lado, eu tirava a raiz quadrada do meu número. Então, eu preciso tirar a raiz quadrada de 1.728. Se a gente for observar lá na nossa tabela, a gente vai ter a raiz que vai ser antes dela, vai ser a raiz de 1.600, e uma raiz depois vai ser a raiz, vou pegar aqui, ó, um número maior, tá? Vou pegar já do 2.500. Então aqui a gente sabe que é 40 e aqui vai ser 50. Então, o nosso valor, como a gente tem aqui só 30, 60, 50, 40, 30 e 20, eu tenho que fazer os testes para ver qual mais se aproxima. Por isso que eu já usei o 40 e o 50. Agora a gente tem que ver, o 1.728 está mais próximo do 1.600 ou do 2.500? Logicamente, ele está mais próximo do 1.600. Então, a nossa resposta vai ser que a altura do nosso prédio é aproximadamente 40 metros. Exercício 2. Uma cerca é composta de 3 paredes, 2 iguais que medem raiz de 48 metros e uma que mede raiz de 18 metros. Qual é o perímetro aproximado dessa cerca? Então vamos lá. Primeiramente já tem que começar tirando a raiz quadrada aproximada do 48, que ele quer perímetro, né? Lembra lá que perímetro é a soma de todos os lados. Então vamos achar uma raiz exata menor do que a de 48 e uma raiz exata maior do que a do 48. Antes sabemos que tem o 36 e depois temos o 49. Aqui é 6, aqui é o número que a gente procura e aqui é 7. Então vejam lá, o 48 ele está muito, mas muito próximo mesmo do 49. Então eu já vou fazer o seguinte, já vou fazer o teste com o 6,9. Tá? Então eu vou pôr lá 6,9 ao quadrado, que a gente vai obter 47,61. Então nem precisa a gente testar números menores aí, porque vai ficar cada vez menor nosso número. E o mais próximo do 48, então vai ser o 6,9. Agora a gente faz o mesmo processo para a raiz do 18. Então vamos lá, a raiz do 18, preciso de uma raiz menor que ela, que vai ser o 16, e uma maior que ela, que vai ser o 25. Então agora vamos lá, aqui é 4, aqui é o número que a gente procura, e aqui é 5. Então vamos lá. O 18 está muito próximo do 16. Então, eu vou começar fazendo os seguintes testes. Eu vou colocar o 4,1 ao quadrado, 4,2 ao quadrado e 4,3 ao quadrado. No 4,1 a gente encontra 16,81. No 4,2 ao quadrado a gente vai encontrar 17,69.
64. Ainda não posso confirmar que vai ser esse valor aqui, então eu vou testar mais um. Que a gente, resolvendo o quadrado de 4.3, vamos encontrar 18,49. Então agora sim a gente tem certeza que esse valor aqui ultrapassou o que eu queria. Então vou considerar que a raiz aproximada é 4.2. Certo? Agora eu vou fazer o perímetro. O perímetro é o quê? O perímetro é a soma de todos os lados. Então eu vou colocar lá que o perímetro vai ser 2 vezes a raiz do 48, que ele tinha falado pra gente. Então vai ser 2 vezes 47,61 mais o 17,64 que a gente encontrou da raiz do 18. Então, fazendo essa multiplicação aqui, vamos obter lá 95,22 mais 17,64. Então, fazendo a soma aqui, vamos encontrar que o perímetro dessa cerca vai ser 112,86 metros. Não sei porque o que aconteceu aqui agora na correção desses 2 exercícios aqui, que não gravou, tá? Então eu fiz toda a correção falando aqui sozinho aqui e não gravou, tá? Mas vou dar uma breve explicação para vocês. No número 3, ele pediu o seguinte, ó, que o 2.3 já era a raiz quadrada de um valor. Então, se é uma raiz quadrada, basta eu multiplicar aquele número por ele mesmo para obter o número que estava dentro da raiz aqui, ó. Então, se era 2.3, eu fiz 2.3 vezes 10.3 e encontrei o resultado que era dentro da raiz. E no número 4, eu usei os processos lá da raiz por aproximação, tá? Primeiro eu encontrei a raiz quadrada do 40. Aqui a única coisa que mudou um pouquinho foi para encontrar o valor do B, certo? Que o valor do B era uma raiz cúbica. Então eu teria que procurar um número que multiplicasse 3 vezes por ele mesmo, que chegasse ao mais próximo possível do 40, beleza? Então qualquer coisa aí, vocês tiram dúvida comigo, mas eu vou deixar, vai ter que ficar assim agora, porque não vou gravar de novo, né? Então vocês dão uma pausada no vídeo aí e conseguem dar uma corrigida boa do jeito que tá aqui, tá? Beleza? Desculpa aí esse erro aí, mas não tenho culpa.